Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, aquele podcast que ninguém diz que escuta, mas todo mundo comenta. A crítica, a sugestão, o bate-papo, a fofoca, aqui com os quatro mosqueteiros e o nosso quinto Beatle, o nosso George Martin, Marcos Fecchio, fazendo aquele comentário sonoro que sempre é o que faz mais sucesso. Muito bem, no podcast anterior nós já exaurimos todas as possibilidades da ópera no Brasil, então dessa vez eu acho que o bacana é a gente ficar aqui na nossa vida instrumental, na nossa vida orquestral, que também foi movimentada e não foi pouco movimentada aí ao longo de 2011. Sim, eu sei que tudo são vacilações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. 2011 então foi marcado pela... Se falou tanto da crise da USB, mas no fim, depois de toda aquela pizza, etc e tal, a USB acabou tocando, a USB renovada, inclusive tocando, tudo bem, Rio de Janeiro, onde vai o João Luiz Sampaio, mas aqui, a gente que fica aqui em São Paulo teve a possibilidade até de ouvir a USB por aqui. Eu acho que de nós, só quem fez a lição de casa foi Nelson Rubens Kunze. Você andou ouvindo a USB nova, né? Eu ouvi aqui na Sala São Paulo, né? Tá bem. Agora, tem um grande trabalho pela frente. Eu acho que a experiência da USB foi traumática e foi dispensável, digamos. Teria sido melhor a gente não ter passado por tudo isso, né? Eu acho que não deu certo, essa que é a verdade. Imaginaram lá um processo de reformulação para criar uma orquestra de excelência e deu no que deu, a gente viu no que deu. Mas, considerando tudo o que aconteceu e o trauma que todo mundo viveu, até que eles conseguiram vencer a crise. E agora existem duas orquestras aí trabalhando, então, mas eu acho que, em termos de retrospectiva, fica um pouco a questão da crise mesmo. Não é o resultado já artístico que as duas USBs estão apresentando. Esse resultado eles têm que apresentar daqui para frente, eu acho. Eu acho o seguinte, eu acho que a própria palavra crise, ela talvez não descreva exatamente o que está acontecendo. Criou-se uma espécie de perversão, que é a loucura humana, é o delírio humano. João Luiz Sampaio, a USB do B agora tem nome, andou tem tocando nome. Isso? Ela chama-se USB Ópera e Repertório. Ela fez 2 concertos esse ano, em que não fez nada de ópera, e eu não entendi muito bem qual era o repertório. Mas, enfim, eu acho que também vi, acho que também nesse final de ano ainda era tudo muito confuso para a orquestra já sair do zero com uma proposta artística bem clara, definida. Enfim, tem esse nome e esse nome sugere um caminho. Então, vamos ver qual vai ser. Enfim, acho que a crise acho que está superada, enfim. Ou pelo menos essa é a solução que se encontrou, então não adianta a gente ficar pensando aqui em outra solução. Foi essa, pronto. A orquestra fala numa arrecadação recorde de 40 milhões pode chegar a 40 milhões de reais para o ano que vem, né? A princípio são 32 milhões, 33, enfim. Mas que eles acreditam que possa chegar a 40 milhões. Então é um orçamento considerável. Então vamos ver o que acontece no ano que vem. Eu estou muito curioso para saber exatamente o que essa USB Ópera Repertório vai fazer. Acho que com relação ao USB acho que não tem muito o que a gente duvidar. Enfim, acho que ela provavelmente vai ter condição de fazer uma temporada legal, vai poder fazer um bom solista, bons maestros, como ela vinha fazendo, né? Acho que a incógnita, o desafio agora é ver como é que essas duas orquestras dialogam ou não dialogam, mas como é que cada um vai encontrar o seu espaço. E tem a previsão de entrar na Cidade das Artes, né? A nova sede da USB no Rio de Janeiro. Parece que isso vai dar certo. Parece que já foi adiado de novo, né? Ah, é? Quantos dedos da sua mão você põe no fogo? Eu não coloco nem a unha do mindinho. Eu também não. Nosso Marcos Fecchio diz que o mindinho não serve pra nada, mas eu não colocaria ele no fogo mesmo porque assim. No fundo eu não sei, mas a questão ali, enfim, a gente aqui tem que falar do ano passado, mas já indo um pouco adiante, pensando no ano que vem. A questão ali é uma questão de gestão, uma questão de como aquilo vai ser gerido, como aquilo vai ser... A própria USB, há um ano atrás, não queria também assumir sozinha a Cidade das Artes, porque queria continuar fazendo concertos no centro, no municipal, porque achava que ia ser um tiro saindo pela culatra, mudar completamente para a Barra. Então, mesmo que se inaugure, eu acho que o projeto ainda não me parece muito claro. Longe de tudo, longe de você,
longe de tudo. Chu, Leonardo Martinelli. Fora do eixo Rio-São Paulo, a gente tem um exemplo de excelência orquestral que eu acho que você está tendo ouvindo, né? A Filarmônica de Minas Gerais. Sim, foi em algumas ocasiões lá em Campos do Jordão, no concerto da turnê Sudeste que eles fizeram aqui no Teatro Municipal de São Paulo. E assim, é sempre uma grata surpresa ouvir a Filarmônica de Minas, perceber que tem um projeto consistente de consolidação que está acontecendo ainda, né? Em termos de sonoridade, que é, de certa forma, um grande debate que se fala hoje em dia das orquestras brasileiras, no momento que, enfim, né, você tem escolhas aí de administração, de direção artística que se desvincula de regência titular, né, e a gente sempre fala de questão de sonoridade e que precisa ter, de certa forma, a questão do maestro que faz ou melhor falando, né, o dono da boiada que faz o boi engordar. Né? E no caso da Filarmônica de Minas, a coisa tem acontecido. Então, dos concertos que eu vi em Campos do Jordão, que inclusive teve com a soprano Adriane Queiroz, foi um concerto bem bacana também. Eles fizeram um repertório super difícil e fizeram a quarta do Mahler. E mesmo em São Paulo, que foi uma coisa bem bacana também, que eles fizeram o concerto e também colocaram peça de música contemporânea de verdade, de compositor brasileiro, numa turnê, numa coisa que facilmente em outras situações, qualquer outra orquestra, ninguém faria isso, e eles fizeram. Eu não vi, mas não era suíte jazz sinfônica não, né? Não, nem suíte emoções, Erasmus, e foi bem legal, um projeto consistente, e acho que assim, a Filarmônica de Minas, ela goza, por assim dizer, de uma situação de que toda vez que se vai ao concerto dela, pode ter certeza que não vai dar chabu e que vai ter sempre uma boa surpresa. Então, do que eu vi da Filarmônica de Minas, aqui em São Paulo, né, foi bem bacana, e principalmente por isso, né, por um projeto de sonoridade que se percebe que aos poucos está se concretizando. O que eu quero dizer com isso? Não é só questão de afinar, é naipe atacar no mesmo lugar. Né, coisas que parecem detalhe demais, mas não é não. Né, porque não dá para falar de orquestra séria, orquestra de gente grande, que o pessoal, na hora que o maestro baixa o braço, está cada um entrando num lugar diferente. Então você percebe que é um nível de detalhe que na Filarmônica de Minas Gerais já está acontecendo. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Olha, eu queria falar um pouco também em relação à Filarmônica de Minas Gerais. Há uns anos atrás, o João Luiz Sampaio organizou um livro chamado Ópera Brasileira. Eu tive o prazer de escrever um texto sobre a questão um pouco mais estrutural da questão da música lírica, de como questão de financiamento, os modelos de gestão e tudo isso, e fiz um texto lá que hoje em dia parece um conto de fadas, né? Essa coisa Nelson, já no lançamento do livro eu te chamei na Xinchaçal São Paulo e falei, pô Nelson, você acredita mesmo? Pois é. Nelson é o Cândido. Mas olha, em minha defesa, eu quero dizer que a Filarmônica de Minas Gerais está fazendo a lição de casa, né? Parece um milagre aqui no Brasil que acontece em Belo Horizonte, mas é uma coisa que é relativamente simples, digamos, né? Eles criaram o MOCIP, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que estabeleceu um contrato de gestão com o Estado, ganha os recursos do Estado, é controlada pelo Estado e faz a gestão da Orquestra Sinfônica. E é desse jeito que se deve fazer, é como funciona a Fundação OSESP também. E eles, em pouquíssimo tempo, 3, 4 anos, com um excelente maestro, que é o Fábio Becchetti, que é um cara que tem vivência internacional, que, enfim, tem experiência, criaram uma orquestra que logo mais vão sobrar 2, talvez, né, ou 3, e ela vai estar no meio. E isso, só para dizer que a gente deve realmente comemorar esse sucesso, mas a gente também deve ver por que isso está sendo possível ser feito dessa maneira. Outra grande notícia da Filarmônica de Minas Gerais no ano de 2011 é a nova sala de concertos. Quer dizer, o governo do estado vai investir construindo uma belíssima sala de concertos ali, de primeira categoria, moderna, com tudo o que precisa para uma orquestra sinfônica tocar. Então, aquele conto de fadas, de vez em quando me parece assim, poxa, será que vai sobrar alguma coisa daquilo? Bem que sala de concerto é um conto de fadas do Brasil
que está caindo, né? Porque teve já a Cidade da Música, que virou Cidade das Artes, e em breve o novo shopping Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Em São Paulo a gente também teve o conto de fadas do Lincoln Center, da Terra da Garoa, em frente à Sala São Paulo. Que por Não enquanto é só Cracolândia. Mas quem poderia falar muito disso são os nossos ouvintes de Porto Alegre, que várias vezes eles viram a cerimônia de ser lançada a pedra fundamental da sala de concertos da OSP, ser enterrado um violino. Daqui a uns 200 anos, quando fizer escavações em Porto Alegre, vão descobrir um monte de violino enterrado lá e não vão saber por quê. Aí alguém vai... Olha, se você é arqueólogo do ano 2200 que estiver ouvindo esse podcast, saiba que tudo isso foi quando tentaram fazer uma sede para a OSP e não conseguiram. A orquestra está... Estranho ritual. A orquestra está ao Deus dará até hoje, cada vez mais bagaceiro, como aliás tem acontecido com a vida musical do Sul. Acho que exceção um pouquinho a Orquestra Sinfônica do Paraná, que esse ano conseguiu fazer uma temporada do começo ao fim. Não cancelou nada, e até grandes astros como JN andaram regendo por lá, veja bem. Agora, voltando a Sinfônica do Paraná que mudou de direção. Mudou, Oswaldo Ferreira Ferreira estava regendo por lá. E falando de orquestras fora do eixo São Paulo, a gente tem que lembrar da Sinfônica de Sergipe e da Filarmônica do Espírito Santo, que consegue a proeza de manter uma temporada anunciada com antecedência, de não sei, 10 concertos ao longo do ano, levando os mais expressivos solistas nacionais, Emanuele Baldini, Amaral Vieira, Antônio Laudel Claro, Elisa Fukuda, não é? Solistas vocais. Solistas vocais, maestros também, e fazendo repertório de verdade. Então, também é uma coisa que tem que ser lembrada. São Paulo, pensando no Nordeste também, acho que vale a pena lembrar também o Neogibá, que está fazendo uma temporada regular, enfim, com solistas legais, está levando gente aqui de São Paulo para trabalhar com os jovens músicos, que também é um projeto consistente. É um projeto pequeno no sentido da proporção dele, mas é muito bem, eles querem ampliar, enfim, não conseguiram ainda, mas é muito bem realizado também. Acho que também deu uma nova luz ali no Nordeste. Em termos de notícia, a gente não soube, ninguém ainda foi lá ouvir o que está colando, né, com a orquestra lá no Teatro Nacional de Brasília, mas que pelo menos anuncia, chega aqui informações de temporadas ousadas, com repertórios... Eu acho que tem duas expectativas aí. Uma é a Sinfônica de Brasília, com o maestro Cláudio Cohen, que depois de mandar embora o Ara Leve, todo aquele problema, parece que entrou nos eixos lá e tem feito realmente uma temporada ambiciosa, com segunda de maio. E os relatos que chegam aqui das execuções e da presença de público já são mais assustadores, na verdade. Né? E a Sinfônica da Bahia, que com tem prazeres lá. Que também está, enfim, empenhado ali em construir uma temporada legal, com antecedência. Não esquecer que regularmente a Amazonas Filarmônica, fora do festival, mantém também uma programação até o finalzinho do ano. Agora, aqui em São Paulo está havendo uma reorganização do mapa orquestral, tem umas orquestras que inclusive estão de bola 7 na caçapa do canto. Assim. Uma reorganização que talvez pareça que possa ser positiva, está acontecendo na estadualzinha, né, na Sinfônica Jovem do Estado, com a chegada do Cláudio Cruz, um investimento aí forte, audições muito rigorosas, muita gente boa, inclusive, não passou na primeira audição. E a gente tem 3 orquestras que a gente não sabe. Eu, pelo menos, se vocês souberem, me conte o que vai acontecer com elas, né? A Orquestra do Teatro São Pedro, a Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo e a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, que estão meio no fio da navalha aí, né? Que são orquestras que, aliás, bem merecem ter sua... Elas têm que continuar, mas merecem ter sua vocação e sua programação repensada, né? A banda, por exemplo, é uma orquestra que a presença dela na vida orquestral de São Paulo é bem localizada. Foi exatamente o período que estava a Bel Rogers. Exatamente. Ela passou a existir com a Bel e deixou de existir com a Bel, assim, é um pouco triste. Bom, essas aí do Teatro São Pedro, a banda e a jazz, estão dentro desse grande imbróglio da organização social que era da APA e que foi dissolvida, né, e que agora parece que vai ganhar uma organização social própria. Que eu já ouvi falar, inclusive, que seria uma organização social que só estaria gerindo as orquestras e não o Teatro São Pedro. Achei um pouco curioso isso. Mas isso está dentro desse imbróglio, digamos. Né? Que é um imbróglio que atinge também, se a gente for pensar, não só essas orquestras, enfim, porque a realidade delas nesse momento se elas vão continuar não existindo, porque não se sabe quem vai gerir elas, né? Quem vai cuidar delas. Então, se não tem ninguém que contrate essas orquestras, não contrata os artistas, então os artistas não estão contratados, portanto os grupos não existem no papel. Né? E o governo do Estado, infelizmente, tem um histórico de acabar com a orquestra, a gente sabe disso. E é importante porque a gente fala disso num tom
né, aqui, porque, enfim, faz parte do nosso cotidiano, mas é um absurdo sem tamanho. Esse descaso, essa falta de empenho, no mínimo, do governo do Estado para, com, no mínimo, aí, 3 orquestras. Pô, não é pouca coisa. Né? A gente não pode desprezar, não estamos falando, além da parte pessoal, dos músicos, né, de toda uma questão social mesmo que envolve, né, de patrimônio cultural que se trata como se fosse arquivo morto de repartição pública. É isso que, no fim das contas, mais nos preocupa numa situação como essa, né? Porque é uma coisa que a gente está falando aí de outros estados, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, coisas que não acontecem, para não falar de outros aí que, né, que está tudo ainda. E o Estado de São Paulo se dá o luxo de desprezar. E o que eu acho que ainda é mais grave assim, é porque o Estado de São Paulo, desde alguns anos, há um discurso, né, para a Secretaria de Estado da Cultura e das pessoas que passaram a trabalhar com a música aqui no Estado, de que você precisa criar um projeto educacional grande, né, em que você cria um eixo, assim, né, o músico começa ali no projeto, o Sistema Paulista de Música, né, que chama. Ele começa ali no projeto Guri, né, no Papos Conservatório, tudo que é. Só que aí você está criando um projeto para formar músicos que vão trabalhar onde? Se você trata orquestras que são suas, porque o São Pedro, a Banda Sinfônica, a Jazz Sinfônica, são orquestras do Estado de São Paulo, dessa maneira. Então quer dizer, cadê a cadeia de formação musical? Cadê o ponto de chegada? Eu tenho uma visão um pouco mais otimista em relação a isso, até porque eu era muito crítico àquele negócio da APA com o Teatro São Pedro. Então eu acho, dentro desse raciocínio de que alguma coisa teria de ser feita, alguma coisa está sendo feita. Eu acho que é um pouco por aí. A gente tem que realmente ser vigilantes para que as orquestras não terminem, né? E eu acho, por isso, é importante que se fale nisso e que se chame a atenção, mas eu acho que talvez isso tenha um final promissor, digamos, né? A ideia é que se crie uma OS nova que vá fazer a gestão desses corpos orquestrais. Se isso der certo, e se essa OS for de fato uma OS, uma organização social especializada, com profissionais competentes, do meio, toda aquela história que a gente já falou, então vai ser uma grande maravilha. Agora, antes de passar para a grande vedete sinfônica nacional, eu queria ainda falar com vocês sobre uma notícia bem recente, que é o que aconteceu com a Orquestra Sinfônica da USP. Não sei se vocês estão sabendo, que a Lígia Amadil deixou de ser diretora artística e regente titular da USP, e eles agora parece que também vão entrar nessa coisa que está virando meio moda, que é criar assim, uma direção que não tenha uma pessoa diretamente fazendo corpo a corpo com a orquestra, mas que tenha sempre regentes convidados ao longo do ano fazendo a programação. O que vocês acham disso? Bom, a USP também, quer dizer, se a gente diz que a banda existiu com a Abel, a USP teve um período com o Carlos Moreno aí, que foi bem importante. E aí já tentou manter alguma coisa, mas eu acho preocupante essa dispersão da linha artística. No fim, parece que os concertos estão lá para fazer tabela, você dá 2 para cada regente, mas aqui não tem um ponto de chegada, não tem o que nós queremos fazer com essa orquestra, não tem um planejamento mais geral, assim. Eu fico um pouco entristecido, porque me parece que essa orquestra já teve um protagonismo maior na vida musical, ela vai perdendo aos poucos por essas questões que não são exatamente artísticas. Eu acho que a Lígia até conseguiu impor uma linha dela, enfim, dentro do que foi possível. A orquestra teve muitos problemas internos dentro da universidade, que isso atrapalhou muito. Mas, de novo, aquela coisa, né? Projetos a longo prazo, nunca, né? Quer dizer, e não estamos falando aqui de 10, 15, 20 anos, né? O Moreno ficou quanto tempo na escola da USP? 4 anos? Não, ficou mais. Ficou 2002, 2008, acho. Bom, são 6 anos. Isso não estamos falando de um tempo muito longo, né? Mas é um horizonte legal, né? Se desse para fazer isso... Pois seria ótimo, mas enfim... então, a Lígia ficou o quê? A Lígia ficou 2 anos assim, no cargo, né? Vamos combinar aí que, no caso, a USP é que está com uma gestão muito complicada como universidade, e aí talvez os USP seja o menor dos problemas que a universidade enfrenta. Mas eu não acho que seja uma orquestra que está pronta para essa guarda compartilhada, enfim, que tenha uma consistência, sonoridade, enfim, artística, que possa cada semana ser regido por alguém, e cada mês, né, concertos são mensais, enfim.
Agora também, antes de entrar também na USESP, também não fala de Campinas também, né? Que também passou por mudanças esse ano, né? Bom, Campinas passou por mudanças. Como todo ano ela passa. Bom, Campinas está em terceiro prefeito consecutivo para começar. Né? Então, eles estão quase conseguindo mudar de prefeito mais do que muda de maestro. Ainda não conseguiram, porque maestro lá também não para, né, na festa. Mas que enfim, que agora também tem, né, uma nova direção, né, uma direção artística, né, e uma direção executiva, enfim, o maestro novo, o Vitor Hugo Toro, né? Mas que a urucubaca ali tá grande, né? Porque não só a questão do prefeito, como fecharam o centro de convivência por falta de condição básica. O centro de convivência é uma calamidade pública mundial, né? Deveria ser... Tira as pessoas primeiro, mas tinha que ser implodido. O teatro bom da região é o Teatro de Paulínia. Eu acho que eu gosto da acústica lá mais do que da Sala São Paulo até. Embora de fora seja horrível. Esquece a fachada, né? A fachada é de um kit pavoroso, assim, né? É caso de fazer algumas coisas com quem encomendou Tribunal de Haia. Tribunal de Haia. Mas o teatro, agora o centro de convivência não é compatível com a população e o PIB de Campinas, né? Agora que essa também está numa situação bastante complicada, né? Infelizmente, né? Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Bom, galera, chega de enrolar, né? A gente está aqui fugindo, mas falar de orquestra no Brasil não tem jeito. A gente tem que falar daquela orquestra que toca lá na Sala São Paulo. Orquestra que nesse ano, graças a Deus, termina o mandato de Ian Pascal Tortelier. E também terminou uma iniciativa bastante importante, tão importante que, claro, que não deram nenhum dos 3 concertos para o Tortelier reger, que foi a integral das Sinfonias de Mahler, que foi feita ao longo aí de 2 temporadas. Foi uma iniciativa aí bastante ambiciosa, que tem a ver com a história da orquestra. Quem lembra dos tempos do Eleazar, ele se arriscava do jeito que dava a fazer as sinfonias do jeito que Deus mandava, muitas vezes melhores momentos das Sinfonias de Mahler, com cortes, etc. e tal. Galera, vocês curtiram a USESP esse ano? Maravilha, maravilha. Eu curti muito. Eu acho que foi uma belíssima temporada. Você já deu o resumo aí de Mahler, mas teve convidados excepcionais, né? Eu elegi o concerto do ano do Vasily Petrenko com a pianista Ingrid Flitter. Sim, né? Foi a Ingrid Flitter que ninguém lembra, porque na segunda parte o Shostakovich do Petrenko foi incrível. Foi incrível, Mas ela também foi impressionante. O Ravel dela foi muito impressionante, bom. Foi muito, muito bom. Foi um concerto excepcional. Mas não só ele, teve Christian Järvi de novo, teve... Músicos da USESP, vocês gostariam muito que o Järvi tocasse mais com vocês, né? Toda vez que eu posto isso no Facebook, vê um monte de gente da USESP curtindo. É por isso então que ele não volta no que vem? Pois é. Não, mas ele volta com a orquestra que a USESP poderia ser, né? Com a orquestra de Leipzig que ele assumiu, né? E aliás, o concerto do Järvi, além de tudo, teve a Yuya Wang, né? Que deu um recital solo que ela quebrou tudo. Fenomenal. Aliás, esses recitais, né? Foi um grande destaque dessa temporada, já falou de alguns deles no outro podcast. Stephen Howe, Angela Hewitt, a Yuya Wang. Variações Goldberg foram realmente... Foi realmente que se institucionalize isso, vai ter o ano que vem, tem grandes recitais aí, mas esse ano também... Boa parte dos melhores momentos ali na Sala São Paulo foi na tardezinha de domingo, no meio palco ali, foi bem bacana mesmo. Que nem tinha orquestra pra atrapalhar, né? Uma coisa linda. Vamos falar do Tortelier? Vamos falar do Tortelier, porque foi o último ano dele como agente titular. Então acho que é justo fazer um balanço dos anos Tortelier. Então qual é o balanço que vocês fazem dos anos Tortelier à frente da USESP? Ele parece astro do Corinthians, né? A gente paga alto, com grande expectativa e termina gordo e preguiçoso, né? Foi um pouco isso a trajetória do Tortelier na USESP, né? E o pessoal saindo... Eu tô com medo do que o FEC vai fazer com isso. É muito fácil falar de comprometimento, muito fácil a pessoa que está do lado de fora fazer julgamentos, né? Eu fiz uma grande besteira, eu tirei meu time de campo.
Né? Porque foi interessante, assim, porque eu me lembro, né, até quando a gente fez a entrevista com ele antes de assumir assim, o primeiro concerto, ele também com altas expectativas, fez o primeiro concerto, se eu não me engano, acho que eu resenhei, foi um concerto bom, foi bacana. Então mesmo, apesar de ser uma situação um pouco esquisita, né, do mandato tampão, que isso sempre teve claro desde o início, né, nunca enganaram ele também nunca enganou ninguém, mas o que aconteceu depois foi muito estranho, né, tanto musicalmente falando e mesmo na relação com os músicos, né, enfim, de um desgaste muito forte no Campo do Jordão ano passado, né, quando a orquestra, a USESP foi a orquestra residente, foi um ápice desse desgaste da orquestra da USESP com o Tortelier, concertos esquecíveis, coisas assim de a ponto de não deixar passar na TV Cultura porque estava muito ruim, né, o resultado musical e piadinha de peças do Lutoslavski rolando nas redes sociais, Luto mais Lavski, e isto foi a participação do Tortelier com o Zé. Sim, quer dizer, inclusive um dos motivos do grande sucesso do Christian Ehrlich. A gente lembra que o primeiro concerto dele foi justo depois de 2 semanas de Tortelier. Uma amiga minha da orquestra, que eu evidentemente não vou dizer, falar: Irineu Ehrlich ressuscitou a orquestra, porque ele estava morto depois de 2 semanas. Eu gostaria de todo herói precisa de um vilão, né? De um vilão. Gostaria de até chamar para uma comparação 2 estrangeiros que andaram trabalhando em São Paulo. Um que chegou com expectativa e outro que não chegou com expectativa nenhuma. Ian Pascal Tortelier chegou com uma certa expectativa. A gente que lê as revistas inglesas conhece o nome dele, a gente ouve gravações, é um sobrenome famoso, foi aluno da Nadia Boulanger, enfim. Né? Aliás, causou estranheza, porque como esse daí vai ser um tampão? Pois é. E aí, por outro lado, um pouco antes dele, no Teatro Municipal de São Paulo, chegou um estrangeiro que ninguém tinha ouvido falar. Um estrangeiro chamado Ira Levin. A pessoa que era Alex Klein. Pois é, o Alex Klein é coisa nossa. É que foi tão rápido. O Ira ninguém conhecia e todo mundo viu o trabalho que ele fez com a Sinfônica Municipal. Ele implantou, deixou uma marca, e dá para falar da Maria Ira Levin no Teatro Municipal de São Paulo. O Tortelier foi a reputação dele realmente dissolveu como sonrisal, assim, né? Tanto que nesse segundo ano dele da orquestra, ele não fez nenhum concerto assim importante, né? Ele, mesmo os programas ambiciosos, ele foi deixado de lado, assim. Então, eu acho que vai ser realmente uma coisa esquecida, vai ser um hiato, um aposto aí entre os anos do John Nash e a chegada da Marian Alsop, que pode ser o que for, né? Mas de qualquer maneira, em alguns concertos já mostrou que tem muito mais a dizer, muito mais a trocar com os músicos da orquestra do que o Tortelier. Aliás, até o tipo de atitude, ela já chegou falando em integração com a comunidade, falando em aprender português, falando em conhecer a nossa música, quer dizer, ela chega com uma atitude de integração. O Tortelier me parece que nunca teve muito interessado. Sabe que eu acho que talvez o principal problema do Tortelier tenha sido esse mesmo, um pouco uma falta de compromisso assim com a orquestra, né? Eu acho que ele... assim, vocês já fizeram essa análise, digamos, muito crítica em relação à atuação dele. Eu seria um pouco mais cuidadoso, não falaria desse jeito, porque ele de fato veio para um mandato tampão, que todo mundo sabia que aquilo era uma solução de última hora, porque veio porque o Nashlin foi demitido, ninguém esperava, então precisava de outro, e naquele momento a solução do Tortelier parecia uma boa solução, porque era um nome de internacional conhecido, e então eu acho que, de certa maneira, também registrava o interesse da orquestra, da Fundação USESP, de manter um projeto de excelência de alto nível internacional. Então, naquele momento, eu acho que tudo era muito positivo para o Tortelier. A única coisa que não era positivo é que ele vinha sucedendo o Nashlin, e o Nashlin tinha lá um fã-clube que não gostou dessa solução. Mas era a única coisa. O que acabou gerando desgaste, eu acho que tenha sido mesmo a falta de compromisso dele. Vinha um pouco passeando, dava um pouco a impressão. Deixa eu até aproveitar que você falou do tampão. Porque o cara está como tampão, que talvez... Mas eu até lembrei, quando você falou disso, quando você falou do Sinta Rosa no festival de Salzburg, que estava no mandato tampão e que vai sair deixando saudade. Pois é. O Tortelier... Ele optou por sair deixando alívio. Não é desculpa, Eu não é acho que desculpa. no ano passado, quando a orquestra foi em turnê europeia, antes de viajar, a USESP recebeu a imprensa estrangeira aqui, e o Tortelier deu uma entrevista para a imprensa, para um colega nosso, alemão, e ele disse uma coisa que ele dizia na entrevista, eu acho que é muito significativa. Ele falava assim: essa orquestra
não superou ainda a perda do maestro John Nashville. Essa orquestra quer uma babá. Eu não sou babá de orquestra. Eu não estou aqui para trabalhar coisas básicas com essa orquestra. Estou aqui para vir fazer o meu repertório e ir embora. Isso foi o que ele disse, né, na turnê, antes de sair da turnê. De meia dúzia de peças. De meia dúzia de peças, né, enfim. E, inclusive, disse várias coisas, mas em essência o que ele está dizendo era isso. Ele falou assim, eu não estou aqui para ficar no dia a dia com essa orquestra, para ficar trabalhando o repertório, trabalhando detalhes com essa orquestra. Mas então, se ele não está ali para ficar no dia a dia com a orquestra, então ele não é regente titular, ponto. Né? Então, eu acho que teve um problema de concepção ali do que o Tortelier esperava, né? Queria fazer aquilo que a orquestra precisava. Né? Eu acho que a gente correu um risco, e eu acho que em alguns momentos a gente viu que a orquestra perdeu um pouco, em alguns momentos ela não conseguiu manter uma qualidade que ela vinha mantendo com muita consistência. Um outro concerto ela realmente rateou. Houve atrito. Né? Houve atrito explícito. Explícito. Né? Então, assim, acho que a OSESP correu um risco sério de com esse mandato tampão, perder artisticamente, e eu acho que um pouco ela perdeu sim. Eu acho que a Alsop chega com todo esse... claro, agora de fato a gente tem uma regente titular que vai começar a fazer um trabalho, mas acho que ela tem que recuperar um pouco mais que o Nashville tivesse as suas idiosincrasias com relação ao repertório, e mesmo com relação à interpretação, a OSESP tinha atingido um grau de consistência que acho que ela perdeu um pouco nas últimas temporadas sob o Tortelier. E o fato é que se a gente pegar e lembrar os 10 grandes concertos da OSESP dos últimos 3 anos, o Tortelier não regeu nenhum deles. 50 grandes concertos da OSESP dos últimos 3 anos, o Tortelier não regeu nenhum deles. Agora, eu colocaria, antes dos nossos prêmios, né, o concerto que a Alsop fez, inclusive com a Sinfonia do Prokofiev, dentro já de um projeto de gravação, como um destaque da temporada. Né? Eu entendo que não dá para comparar, e não é porque um é muito melhor, acho que são linguagens diferentes, né, quando se faz a comparação Alsop e o Järvi, mas, né, o Järvi ele é um incendiário, ele também, da mesma forma que criou as expectativas que o Tortelier deu no que deu, tudo indica que o Järvi também seria maravilhoso, mas não dá para fazer futurologia. Em todo caso, também acho que a Alsop ela tem um trabalho, pode fazer um trabalho interessante, e com esse concerto que ela se apresentou com a Sinfonia do Prokofiev, foi um dos destaques desse segundo semestre da USESP, tranquilamente. Eu não pude ver o Petrenko, não estava aqui, mas não acho que não está passando feio, assim, como falar, putz, e aí teve a Alsop. Não, eu acho que a Alsop é uma opção segura da USESP, né? Eu acho que ela é uma opção pela segurança, o que talvez nem seja tão ruim assim nesse momento da vida da orquestra. Eu não vi nenhum concerto da Alsop assim que saí falando, nossa, que interpretação, nossa, que coisa incrível, como aconteceu no caso do Järvi e de outros maestros mesmo que regeram. Mas eu acho que talvez, no respeito assim, a trazer de volta essa consistência, essa regularidade, porque essa talvez ela seja a opção mais segura. E do tal do compromisso. E do tal do compromisso, ela já exatamente. Vem com todas as ideias dos projetos, né? Exatamente. Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Mas é que vocês querem segurança, eu gosto de ver o Barcelona jogar. Então eu queria... Entendeu? Vocês querem Muricy, eu quero Guardiola, quero Messi botando bola pra dentro. A gente teve Christian Järvi, teve Petrenko. Eu achava que um regente que tivesse etariamente jovem, querendo fazer da orquestra, da USESP a sua orquestra, meio que foi o Rattle em Birmingham, assim, um cara ascendente, que moldasse a USESP a sua imagem e semelhança e com ela crescesse internacionalmente. Pra mim, eu acho que a orquestra merecia. Galera, o que foi bom e o que foi ruim? Qual foi o grande... Eu acho que a gente deveria fazer os concertos internacionais meio café com leite aqui. Quer dizer, vamos tentar ver das orquestras brasileiras, das performances de orquestra brasileira em 2011, o que foi que realmente arrebentou a boca do balão. And the Oscar goes to... Roberto! Eu tenho tido realmente sorte de as coisas estarem dando certo, né, na USB. Nem sei o que a gente falou daquela retrospectiva do primeiro semestre, mas saindo bem da expectativa, a Orquestra do Festival de Campos do Jordão com o Cláudio Cruz foi uma boa surpresa. Eu gostei bastante. É uma coisa à parte, não é uma orquestra regular, mas esperar para pensar que praticamente ele só tem jovens estudantes, não estamos falando já de músicos, jovens estudantes brasileiros, um músico que é referência para nós, que é o Cláudio Cruz, vai assumir aí a estadual,
Tem coisas... Sim. Certamente, né, que tem coisa aí também a ser conversado, mas também apostando no simbolismo de que dá para fazer muita coisa com gente daqui, eu pego Cláudio Cruz, Orquestra do Festival de Campos do Jordão. Nelson Rubens Cunzi. Como destaque do ano, você está dizendo? Sim, como destaque do ano. Não, eu acho que destaque do ano é o ZESP, sem dúvida nenhuma. Mas qual o concerto do ZESP? O do Vasily Petrenko pelo desempenho da orquestra mesmo, né? Que vem do desempenho do maestro. Foi fenomenal, foi uma orquestra realmente tinindo. Só faço a ressalva que eu não vi esse concerto. Mas... É daqueles concertos, como aliás a gente assiste a alguns na Sala São Paulo, que a gente realmente tem que sair assim, reverenciando esse projeto sinfônico que acontece na Sala São Paulo. É uma coisa muito, muito boa, com repertórios legais, e se for para escolher um, pego esse. Agora, falando de uma maneira mais geral, não podemos esquecer do trabalho de Jamil Maluf com a Orquestra Experimental de Repertórios. De 2 concertos no ano, 2 excelentes concertos. A gente já falou aqui do Jamil outras vezes. O Jamil... concerto de Campos do Jordão que fez os Strauss foi realmente excepcional. E são concertos brilhantes, não é só que o concerto sai bem redondo, são concertos brilhantes. Assisti agora, semana passada, a Petrushka que eles fizeram, um concerto único no Teatro Municipal, domingo de manhã. Excelente, excelente, né? Assim, devia levar a Sinfônica do Teatro lá para ouvir. Né? Realmente com resultado muito bom. Então, assim, esse registro eu queria deixar feito também. Bom, enquanto o João Luiz Sampaio... Não, eu já cheguei a uma conclusão. Você chegou a... Qual é a sua conclusão, João Luiz Sampaio? O Chu me deu uma luz, na verdade. Eu lembrei de um concerto que eu acho que foi... isso acontece, Chu, às vezes você me dá uma luz. Mas que foi um concerto que foi muito... que eu achei muito emocionante, que foi que me marcou muito esse ano. Foi o concerto da Sinfônica de Heliópolis, fazendo a ressurreição de Mahler com o Karabichevsky, que naquele mesmo mês fez a 9ª de Mahler com o ZESP, que também foi um belo concerto. Mas a ressurreição teve foi o primeiro concerto dele como diretor da Sinfônica de Heliópolis. Foi um acontecimento para aqueles músicos tocar a sinfonia. Os músicos choravam depois do concerto, enfim. Claro que houve equívocos, houve erros ao longo da interpretação, mas você estava o tempo todo assim, uma eletricidade muito grande, era uma emoção muito forte. Era uma coisa assim que você sentia o público junto. Quer dizer, como experiência, eu acho que foi realmente um concerto que me marcou muito, foi esse concerto da Sinfonia de Heliópolis com o Karabichevsky fazendo a ressurreição. Eu votarei na OZESP com Vasily Petrenko. Petrenko foi impressionante. Assim, a OZESP a gente sabe, infelizmente, que não é aquela orquestra, mas ela não soa daquele jeito sempre. Mas com o Petrenko ela soou num nível muito alto, muito alto. Foi impressionante o que eles conseguiram fazer naquela música. Me deu vontade de ter o Petrenko aqui regendo como convidado sempre, como esse posto de convidado de honra que deram para um regente inexpressivo. Queria que fosse alguém desse nível, alguém que chega aqui e muda completamente. O cara passa uma semana com a orquestra e a sonoridade que você ouve é completamente outra. Ali a gente estava num fazer musical de alto nível. Acho que esse concerto da OZESP com o Petrenko não deixou nada a dever, inclusive, aos grandes concertos internacionais da temporada. Assim. Soou de uma forma impressionante. OZESP com Petrenko foi uma maravilha. Agora, indo para o Simba Safari. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Não é possível que ninguém tenha visto um mico orquestral esse ano. Isso era um mico? O Chu fez era um mico? Não, falando assim pra safado. Era um mico isso? O Chu tem um lado bonobo dele. Meninos, eu tenho um mico orquestral, vocês têm um mico orquestral ou vai todo mundo aí dizer que não viu? Tá, então começa. Bom, o meu mico foi a 8ª de Mahler da OZESP. Assim, uma das maiores várzeas que eu já vi acontecer nessa São Paulo. A mesma orquestra? A mesma orquestra. O maestro russo também? O maestro russo também, mas teve um problema de infra, né? A coisa foi feita de uma maneira que não condiz com os padrões. A OZESP é profissional em tudo. A
USESP, até onde servir o café, é um paradigma de excelência. Até o público é tratado na Sala São Paulo de um jeito que não é, infelizmente, ainda tratado no Teatro Municipal. Assim, tudo desde o estacionamento até a organização dos concertos é em alto nível. Mas a oitava da USESP, infelizmente, não esteve a essa altura. A colocação dos solistas cantores no palco foi completamente equivocada. Eles foram colocados atrás da orquestra, que na oitava de Mahler não é exatamente uma orquestra mozartiana de 40 músicos. Esses cantores tiveram que ser amplificados, o que foi um equívoco, e nem com amplificação você conseguiu ouvir os solistas assim. Foi uma maçaroca e foi uma pena, porque era o concerto mais ambicioso da USESP na temporada, era aquele que mais suscitava expectativa e foi aquele que mais defraudou as expectativas do ouvinte. Felizmente não foi um concerto típico, a temporada da USESP felizmente não foi aquilo. Mas naquela semana que os holofotes estavam em cima, ela foi realmente problemática. Então, para mim, pelo déficit entre expectativa e realização, o mico foi a oitava de Mahler. Eu não fui ver a oitava, mas eu tenho meu concerto mico, o Petrushka da Petrobras em Campos do Jordão. Não é possível uma orquestra sinfônica profissional apresentar um concerto daquele. Era interessante porque visualmente, fora sonoramente, mas os desencontros já estavam no ponto visual, né? Então foi um concerto que, para mim, aquilo foi o mico orquestral do ano. Quem regeu? Foi o Isaac Rabchevsky. O mesmo desses concertos de Mahler que a gente elogiou tanto. Vai entender. A gente vê então que a gente faz algumas coisas, mas não faz exatamente milagre. Nelson Rubens Kunze, enquanto teve alguma coisa que você achou realmente... Olha, realmente lamentável, assim, sinfônica. Pode ser de câmara, solista. Eletroacústica não tem. Fico em dúvida, pro mico do ano, acho que duas coisas, dois acontecimentos. Um, acho que é a passagem do Alex Klein pelo Municipal, em que se falou muito e se fez muito pouco. E o segundo mico, que eu acho que talvez seja mais forte, vou acabar optando por ele, acho que a crise da USB é o grande mico do ano, porque é uma crise que não precisava ter acontecido, tudo foi feito errado, todos os lados fizeram bobagem, a impossibilidade de diálogo foi constrangedora e a solução também, quer dizer, criar duas orquestras não chega exatamente a ser uma solução para uma crise interna de uma orquestra. Então, tudo bem, a solução que existe, pronto. Então, eu acho que talvez mais até do que o Municipal sob Alex Klein, eu acho que foi a crise do USB. E aí, Nelson, você vai continuar esse? O Nelson, o nosso chefe, só vai passar tesoura ou vai falar o dele também? Os grilinhos do Frank ao fundo. Bom, eu sinceramente não recordo de nada aqui. É o nosso Cândido. É porque nas óperas as orquestras andavam tocando tão mal, isso a gente tem que fazer essa ressalva. É verdade, né? As nossas orquestras de ópera parecem que estão numa forma de ópera. Tá liberando as orquestras de ópera, né? Já distribuímos nossos tapas e beijos. Você concorda? Você discorda? Mande e-mail para nós. Acesse o site da Revista Concerto. Ponha Marcos Fecchio para trabalhar. Muito obrigado e até a próxima. Voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Papo de Música, o podcast da Revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.